Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje, o que você precisa saber sobre a Torá? Então eu queria que no final desse vídeo você não cometesse esse erro que eu ouço algumas vezes, algumas pessoas chegarem e dizer o seguinte: bem, eu já li toda a Bíblia, agora eu quero ler a Torá. Então agora você vai entender no final desse vídeo, se você ainda não entende isso, aonde está o erro quando a pessoa diz isso aí. Então vamos lá, olha, vamos começar pelo seguinte. A Bíblia, para o cristão, para a cristã, toda ela é importante. Mas se eu fosse dizer o que é mais importante na Bíblia, o que é o essencial, acho que você vai concordar comigo que um cristão, uma cristã diria o seguinte: o essencial está no fim. O essencial está nos evangelhos, está nas cartas de Paulo, ou seja, no Novo Testamento em geral, no final da Bíblia. Ali está o essencial da Bíblia. Agora, se você fizer essa mesma pergunta para um judeu, para uma judia, você vai receber uma resposta diferente. O mais importante da Bíblia está no começo, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. E por que é tão importante para o judeu os 5 primeiros livros? Que é o seguinte, ali, quando a gente se pergunta, bom, como surgiu o mundo? Como surgiu o universo? A resposta está ali. Quando a gente se pergunta, bom, como surgiu o povo de Israel? Da onde vem esse povo? Quem foram os seus primeiros antepassados? A resposta está ali. E também quando se pergunta a origem das leis que governam a vida do judaísmo, por exemplo, os 10 mandamentos, por exemplo, o que se come e o que não se come, as leis do kasher, por exemplo, as leis do Shabat e outras leis, aonde estão essas leis? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que no judaísmo, os 5 primeiros livros são os mais importantes. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, esses 5 primeiros livros receberam o nome de Pentateuco, Penta, 5, então Pentateuco, esses 5 primeiros livros. Em hebraico, os judeus chamam esses 5 primeiros livros de Torá. Então aí a gente já responde aquela questão, o erro. Qual que é o erro quando alguém diz, bom, eu já li toda a Bíblia, agora eu quero ler a Torá? Mas se você leu toda a Bíblia, você já leu a Torá. Porque a Torá, de novo, são os 5 primeiros livros da Bíblia, simplesmente isso. Eu tenho um vídeo legal que eu filmei aqui numa sinagoga, aqui em Israel, aliás, uma sinagoga de brasileiros que migraram aqui para Israel. Veja só o que está acontecendo ali. Não importa se a sinagoga é luxuosa ou se a sinagoga é um simples salão, o mais importante, o que vai caracterizar uma sinagoga, é que sempre vai ter um armário chamado Santo Armário, o Aron HaKodesh, e nesse armário, quando se abre esse armário, quem que está lá? A Torá. E ela é preservada numa sinagoga, nesse armário, da mesma maneira como ela era feita na época da Bíblia, na época de Jesus. Ou seja, ela é feita em pergaminho. Pergaminho é couro preparado, transformado num lugar onde se escreve, isso é o pergaminho, e é escrito ali o texto em hebraico por um especialista, por um escriba, descendente aí dos escribas da era bíblica. Então, aliás, é até um objeto bastante caro, porque ele é todo feito à mão, e ele está em forma de rolo, e era assim que era feito a Torá, ou todos os livros da Bíblia, no final das contas, na época bíblica. Então, ele é preservado. A Torá, ela preserva esse modo. Os outros livros da Bíblia, os judeus leem em forma de livro mesmo, mas a Torá tem um status diferente, e esse armário onde fica a Torá é voltado para Jerusalém. Então, quando as pessoas estão, as preces numa sinagoga são dirigidas na direção desse armário, e esse armário segue a direção de Jerusalém. Então, olha só a importância ali. O que significa essa palavra Torá em hebraico? Na verdade, tem 2 significados.
Primeiro significado, Torá quer dizer ensino. Então, olha só, se a gente compara essa palavra Torá com a palavra morá. Morá, em hebraico, quer dizer professora. Então, olha só, Torá, morá. Não à toa tem essa ligação, porque ambas têm a mesma raiz hebraica, que remete tudo a ensino. A professora ensina, morá. A Torá quer dizer ensino. Agora, existe uma outra tradução possível dessa palavra, que é lei. Lei. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, 250 a.C., essa é a mesma coisa como se fosse hoje traduzir em inglês. Se você quer que uma obra feita numa língua particular de um certo povo alcance o mundo, hoje a gente traduz para o inglês. Naquela época traduzia para o grego. Então, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, nessa tradução, toda vez que aparece a palavra Torá, a tradução foi para lei. Não se resolveu traduzir como ensino, foi traduzido como lei. Então, por isso que daí em diante se a gente escuta bastante essa expressão, lei, lei, lei. Então, essa é a tradução de Torá para o grego, e depois do grego foi para o português, espanhol, inglês, etc, etc. E, finalmente, quem escreveu a Torá? Porque a Torá é um bloco que a gente identifica, um bloco independente na Bíblia. Assim como existe o bloco dos profetas, existe o bloco da sabedoria, existe o bloco da poesia dos salmos, existe o bloco dos evangelhos, existe o bloco das cartas de Paulo, existe o bloco do Apocalipse. Isso, no final, foi tudo trazido junto para formar a Bíblia. Bem, o Pentateuco, a Torá, forma um bloco independente. A questão é quem escreveu. E aí as opiniões se dividem. Para os conservadores, para os tradicionalistas, toda a Torá, todos esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, que ele recebeu de Deus no Monte Sinai. Ou seja, na visão tradicionalista, conservadora, além de ter recebido os 10 mandamentos, Moisés recebeu todo o Pentateuco, ele mesmo escreveu, e esse Pentateuco que a gente lê hoje, os 5 primeiros livros, é escrito por Moisés. Bom, se você faz a mesma pergunta, quem escreveu esse bloco? Para os historiadores dão uma outra visão. Os historiadores dizem que a feitura, o processo de chegar até o Pentateuco demorou muito tempo, longos e longos anos, longos e longos décadas e até mesmo séculos, e os historiadores identificam ali 4 fontes diferentes que foram juntadas por um editor formando o Pentateuco. Mas esse é um papo para um próximo vídeo. Então eu fico aqui, espero que você tenha captado bem essa ideia, um conceito importante por toda a Bíblia. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, eu sempre gosto, aprecio, obrigado antecipadamente pelos comentários, sempre acho legal. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se, porque aí você não perde nenhuma notícia, nenhum vídeo e também nenhum curso meu que vem aí, novos cursos, tá bom? Bem, aqui da Terra Santa eu quero te desejar muita paz, muita saúde e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!